Bem, pessoal, vamos dar início aí ao novo sistema, tá? Que é o sistema músculo-esquelético. Nós vamos ver naquele mesmo esqueminha que nós, né, vínhamos trabalhando aí, tá? Nós vamos ter uma pequena revisãozinha, depois nós vamos ver as mudanças específicas do idoso, né, que estão dentro do processo de envelhecimento, e depois nós vamos trabalhar algumas patologias, tá? Então, a princípio, nós vamos ver aí, né, a questão das células ósseas, né? Nas células ósseas nós temos aí os osteoblastos, os osteócitos e os osteoclastos, né? Os osteoblastos, né, eles são células novas, tá? E eles ajudam na formação óssea, tá? Então, à medida que eles vão, que os ossos vão crescendo, os osteoblastos, eles irão ser produzidos, tá? Ajudando a esses ossos se calcificarem, tá? Ajudando aí na absorção óssea. Os osteócitos são, digamos assim, eles são os osteoblastos maduros, tá? Então, depois que o osso se forma, para que ele se mantenha, né, rígido, com as suas características, a questão de estar sempre absorvendo cálcio, tá? Então, os osteócitos, eles fazem, né, eles ajudam nessa manutenção. Os osteoclastos, eles ajudam na reabsorção óssea. Então, por exemplo, no caso de uma fratura, tá? Os osteoclastos que vão envolver os ossos que foram acometidos com aquela fratura e vão tentar recuperar esse osso, tá? Reabsorver aí a questão óssea, tá bom? Então, essas são as células, né, que compõem aí nossa estrutura, né, músculo esquelético, o nosso osso, tá? E que é responsável, né, pela nossa estrutura, pela questão é, é, dos nossos movimentos, tá certo? E que vai estar sempre presente, né, até uma determinada idade nossa, tá? A partir dos 30 anos, a gente já observa uma diminuição desses osteoblastos, que a gente vai ver mais na frente, tá? E um aumento aí dos osteoclastos, ok? E daí nós temos as nossas articulações, né? Nós temos que observar que aqui nas articulações nós temos, né, a presença do líquido sinovial, né, que são as sinovias, ok? Então observe aqui, pessoal, que nós temos entre um osso e outro, nós temos a presença aqui, ó, do líquido sinovial, tá? Esse líquido sinovial, pessoal, ele que ajuda na movimentação das nossas articulações. Quando nós já temos uma determinada idade, né, no caso aí dos nossos idosos, ocorre uma diminuição desse líquido sinovial, tá? O que vai fazer com que haja uma dificuldade no movimento, tá? Dessa articulação, tá? E também, né, como complicação maior, esse líquido ele pode sumir, tá? O que faz com que o osso, com que a articulação, ela não mais consiga fazer este movimento. Caso esse movimento seja feito sem a presença do líquido sinovial, isso vai causar muita dor, tá? Então, por que é que os idosos eles se queixam tanto de dor nas articulações, né? De dores nos joelhos, de dores nos ombros, devido à diminuição desse líquido sinovial, certo? Porque é o líquido sinovial que ajuda na movimentação da articulação.
vocês vejam que há um espaço aqui entre um osso e outro. Esse espaço, né, é a cavidade sinovial, certo? Que ela acomoda aí, através da membrana sinovial, o líquido, tá? O líquido sinovial. Tranquilo? E daí, pessoal, com relação aos nossos idosos, nós temos, dentro do sistema musculoesquelético, três mudanças, três grupos de alterações que acometem os nossos idosos: alterações esqueléticas, alterações musculares e alterações articulares. Exatamente, Bruno. O jovem ele já sofre desse mal justamente porque devido à diminuição dos osteoblastos, certo? É, na idade, assim, por volta, né, dos 30 anos, a gente já começa a apresentar uma diminuição desses osteoblastos. E como nós vimos, os osteoblastos é que, né, trabalham na absorção óssea, tá? Na produção aí do cálcio, para que o nosso osso fique cada vez mais fortalecido. A partir do momento que o osso ele vai ficando mais fraco e que a gente vai perdendo, né, aí o líquido sinovial nas articulações, vai apresentando dor e daí vai, né, a cada vez mais se agravando, se intensificando essas dores, tá? Então, como eu falei para vocês, nós temos três grupos de alterações dentro das mudanças que ocorrem no processo de envelhecimento, tá? São as alterações esqueléticas, as alterações musculares e as alterações articulares, ok? Vamos ver cada grupo separadamente. Dentro das alterações esqueléticas, nós temos aí de 35 a 40 anos, mais ossos são produzidos do que destruídos. Nesse período, pessoal, apesar de nós termos uma diminuição dos osteoblastos, tá? Mas os nossos ossos, eles continuam a ser produzidos, no sentido de quê? Da absorção óssea, certo? Que é como diz aqui, ó, dos 35 a 40 anos, a atividade dos osteoblastos diminui e dos osteoclastos aumentam, ok? Então, o que é que isso quer dizer? Que a absorção óssea, que a produção de cálcio nos nossos ossos, ele está diminuído devido à diminuição dos osteoblastos. Já a questão dos osteoclastos, eles aumentam por quê? Porque nós iremos apresentar ossos mais frágeis. E devido, né, a essa fragilidade, caso haja fraturas, os osteoclastos, eles irão trabalhar nessa reabsorção óssea, fazendo com que a fratura, né, ela seja consertada, o osso fraturado permaneça, né, seja reconstituído, ok? Aí o que é que acontece? Não sei se vocês já escutaram falar a seguinte frase, né? Que não adianta os idosos tomarem reposição de cálcio, tá? Porque eles não absorvem mais esse cálcio, tá? Na verdade, não é a questão dos idosos não absorverem, já, né, que pronto. Não é a questão dos idosos não conseguirem absorver o cálcio que está lá no comprimido, tá? Na realidade, isso ajuda sim, mas ele não consegue essa absorção. Por quê? Porque não existe o número suficiente de osteoblastos para ajudar nessa absorção, tá? Por isso que se recomenda que as pessoas comecem, né, principalmente nós mulheres, mais na frente nós vamos ver, né, comecem a fazer uso desses comprimidos, né, dessa reposição de cálcio a partir dos 30 anos, que é quando a gente já começa essa diminuição dos osteoblastos.
tá? Então, ainda temos, né, dos 30 anos até os 40, nós ainda temos, apesar da diminuição, mas nós ainda temos um bom número de osteoblastos, que vai ajudar na absorção do osso, juntamente com o comprimido que a gente ingere. Clélia, só que normalmente durante a vida, a maioria das pessoas não são orientadas a isso, né? Começa por aí, tipo assim, ninguém, já que deveria, tem essa necessidade, até mesmo para que na velhice as pessoas não sofram tanto com relação a ossos, isso era para ser uma coisa, eu acho que era para ser implementado nas consultas, ser vistoriado e tudo. E outra que, quando a gente vem saber disso, eu fosse por mim, tô lascada, que eu já estou com 38 e nunca fiz reposição e Fora sinto dos dor nos 40. ossos. Tô quase real, viu? E sinto dor nos ossos de morrer. Então, Pois assim, é é. complicado. A gente nunca, tipo, acho que 2 anos jamais poderia repor todo o período que a gente tem que estar ali, sendo, né, repondo, usando, fazendo alimentação com bastante cálcio, enfim. Isso, né? A alimentação, né, ela é realmente super importante, né? Aí, daí a importância de sempre, né, nós termos esse hábito aí de termos uma alimentação saudável, né? Não só para a questão do emagrecimento, para a questão realmente de conscientização, né, da importância de uma alimentação saudável, Pois né? é, aí a maioria nem alimentação tem, muito menos saudável. É verdade, né, Kilber? Na verdade, não existe uma propagação dessa informação, né? Aí o que é que acontece? Existe, vai existir uma absorção. Veja, eu não estou dizendo que o idoso ele não vai absorver, tá? Quando ele faz uso do cálcio. Mas assim, ele irá absorver só que em menor quantidade, diferente de quando a gente começa aos 30 anos, tá? Então, isso aí entra nas medidas de prevenção, tá? Para que ajude no fortalecimento ósseo, tá? E assim, na prevenção de futuras, né, fraturas que a gente já sabe que é tão recorrente nos idosos e que quando a gente entrar no sistema neurológico, nós vamos ver o porquê que isso acontece, certo? É, é, é um ponto, isso, Bruna. Eu não diria assim, especificamente, não só na estratégia, né? Eu diria assim, na questão realmente de conscientização, Até da né? É informação, porque se você expõe uma informação dessa bem visível, tipo assim, eu sei que todo mundo às vezes não dá atenção, mas quem gosta de ler, tem gente que chega no ambiente, no consultório, no hospital, fica lendo os cartazes, aquilo ali já eu mesmo se eu soubesse disso desde os meus 30 anos, com certeza eu já já tinha feito reposição de todo jeito. É porque minha avó já é tipo hereditário esse negócio de osso aqui em casa. Minha avó tinha osteoporose, tinha reumatismo, tinha essas coisas, né? Aí a gente a minha acaba mãe, herdando algumas rindades dessa aí. é, minha mãe tem todas. Aí eu digo que são as heranças, né? Porque eu também já apresento. Pois Eu é, já minha mãe não tenho. chegou a essa idade para eu é, saber se ela ia ter, mas minha avó tinha tudo isso, né? Aí, enfim. Pois é, eu já tenho as heranças aí da minha mãe. Então, assim, na realidade, né, há uma falta de informação, né, e para que as pessoas se conscientizem, né, da necessidade desse uso, certo? Principalmente aquelas que já vêm, né, com esses problemas ósseos aí na família, então é bom já iniciar essa questão da reposição, tá? Também como alteração esquelética, nós temos aí a relação estrogênio e menopausa, né? Nós, mulheres, ocorre o quê? Uma diminuição desse estrogênio aí no período de menopausa, tá? O estrogênio, ele também ajuda na absorção óssea. Então, se a gente vai ter menos
né? Estrogênio na menopausa, então, mais um fator aí, né, para a questão da jogo, né, ósseos e da gente fazer o uso aí dos comprimidos, né, da reposição de cálcio, tá? Também nas alterações esqueléticas, nós temos a diminuição da altura e postura encurvada, tá? Alguns idosos, eles diminuem de tamanho, tá? Há algumas literaturas, eles falam 2 a 10 centímetros, tá? Eles variam aí entre 2 a 10 centímetros. Isso por quê? Porque os discos intercostais, entre os discos intercostais, eles apresentam líquidos, tá? Dentro do processo de envelhecimento, esses líquidos, eles vão diminuindo sua quantidade. E daí, os discos, eles vão... Essa, Bruna, é uma graça. E daí, esses discos, eles vão o quê? Se comprimindo, tá? Eles vão, muitas vezes, um aderindo ao outro devido à diminuição desse líquido, certo? Quando esses discos, eles se achatam, então, a altura, ela diminui, tá certo? Por isso que eles dizem, né, que variam de 2 a 10 centímetros, porque vai depender realmente desse achatamento dos discos, né, intercostais, tá? Então, o idoso, ele tende a diminuir o seu tamanho, tá? E apresentar aquela postura encurvada, certo? Que também é ocasionada pela questão desses discos intercostais, tá? Então, essa diminuição da altura e a postura, né, encurvada, elas são ocasionadas pela diminuição desse líquido que está presente entre os discos intercostais, ok? Nós temos aí também como mudança a reabsorção óssea, que ocorre perda de cálcio e menor capacidade de produzir material para a matriz óssea. Tá? O que é isso aí? Por que ocorre essa reabsorção óssea? Por que ocorre essa perda do cálcio? Devido à diminuição dos osteoblastos. Tá? Porque quem produz esse material para a matriz óssea são os osteoblastos. Como dos 35 aos 40 anos nós estamos perdendo osteoblastos, está havendo uma diminuição dessas células, então, consequentemente, a gente vai ter menor produção da matriz óssea, menor produção de cálcio no nosso osso, tá? Daí a questão da reabsorção óssea. Boa noite, Zuzibete. E algumas cartilagens crescem no processo de envelhecimento, tá? Que cartilagens são essas? A cartilagem do nariz e das orelhas, tá? Veja que os nossos idosos, né, eles tendem um pavilhão auditivo aumentado, tá? E também a questão do nariz, né? A cartilagem nasal, ela tende a ficar mais proeminente, certo? Então, essas são as alterações que ocorrem no nosso idoso a nível de esqueleto, a nível de osso, tá? Vamos ver aí agora as alterações articulares. As articulações sinoviais, elas são afetadas com a idade, principalmente as articulações do joelho, quadris, pulsos, cotovelo. Os ligamentos podem ficar mais curtos e menos flexíveis. E podem ocorrer alterações nas bolsas sinoviais, que aumentam o risco de inflamação, o que pode causar a bucite. Tá? Então, veja bem, pessoal, nós vimos, né, aquela gravura daqueles ossos, entre eles o líquido sinovial. Tá? Quando ocorre uma diminuição desse líquido sinovial, vai ocorrer uma diminuição dos movimentos, né, dos movimentos articulares, tá? O que vai ocasionar
os ligamentos mais curtos e menos flexíveis. Por isso a rigidez que é tão observada nos idosos, tá? Então, eles não conseguem mais movimentar, tá? Fazer o movimento, conseguir fazer o movimento articular com a mesma facilidade dos jovens, tá? Devido, né, a essa diminuição do líquido sinovial, que vai atingir, ó, né, as principais articulações. E veja que, dentre essas, as que mais são prejudicadas são as articulações dos joelhos. Por quê? Porque são elas que sofrem com a carga de peso, certo? Então, pessoas, né, com peso mais, né, mais elevado, né, um pouco aí como eu, gordinhas, certo? Elas tendem realmente, né, as articulações do joelho têm aqui, eles sofrem mais com essa sobrecarga, com esse sobrepeso, certo? E com relação à bucite, pessoal, nessas articulações dos ombros, tá? Nós temos, entre os líquidos sinoviais, tá? O que a gente chama de bolsa. Essa bolsa, ela ajuda no movimento, tá? Dos ombros, nessa articulação aqui, ok? Então, o que é que acontece? Devido ao processo de envelhecimento, devido à diminuição do líquido sinovial, essas bolsas, elas podem se apresentar inflamadas. Daí, ocasionando o quê? A bucite, tá? Que causa dor, certo? E causa também o enrijecimento dessa musculatura, onde muitas vezes, quando ocorre esse processo inflamatório, a pessoa não consegue fazer o movimento do ombro, tá? Ficando realmente rígido, tá? Então, tudo isso é ocasionado pela diminuição do líquido sinovial na bolsa sinovial, tá? Que está presente aqui na articulação do ombro. E daí nós temos nossa última alteração aí, que é as alterações musculares, tá? Também, alterações também relacionadas ao processo de envelhecimento. Nas alterações musculares, né, ocorre uma diminuição das fibras musculares, braços e pernas, e um aumento da rigidez muscular, pescoço, quadris e joelhos, tá? Essa diminuição das fibras musculares, né, que vai ocasionar o aumento da rigidez, elas são ocasionadas pela diminuição dos osteoblastos, tá? Onde essas fibras, elas não vão mais ter o movimento, certo? Não vão mais conseguir, muitas vezes, alongar o braço e a perna, ok? E também, pessoal, nas mulheres fica mais crítico ainda devido à questão da diminuição aí do estrogênio, tá? A atividade física regular pode ajudar a combater o desgaste muscular, certo? Então, como a gente até falou aí, né, que o que falou, né, a questão da alimentação saudável, né, em outras aulas, Bruna também falou essa questão da importância da alimentação, e a atividade física, ela é necessária para todos nós, tá? Independente das doenças que nós tenhamos, né, que a nossa herança genética vem a trazer, tá? Isso são medidas preventivas para que no processo de envelhecimento nós não tenhamos uma intensidade com relação a essas mudanças, tá? Por isso que tem uns idosos que eles apresentam essas mudanças com mais intensidade, são mais visíveis essas mudanças, e tem outros idosos que essas mudanças são quase que imperceptíveis. Eles não reclamam tanto, eles não relatam tanto a questão de dores musculares. Ok? E daí nós vamos entrar nas nossas patologias, tá? A primeira patologia que nós vamos ver aí
é a osteoporose. Ok? Osteoporose é a perda progressiva da massa óssea e uma deterioração do tecido esquelético, fazendo os ossos ficarem porosos, quebradiços e frágeis. Tá? A osteoporose, pessoal, ela vai ser causada pela diminuição dos osteoblastos. Nós vimos que são os osteoblastos que ajudam na absorção óssea, ajudam na formação da matriz óssea. Tá? Então, devido à diminuição desses osteoblastos, vai ocorrer uma perda dessa massa óssea, ou seja, os ossos eles vão ficar mais frágeis, tá? O que vai trazer aí, né, as consequências da osteoporose. Tá? As complicações da osteoporose, que são ossos mais frágeis, a questão da maior exposição a fraturas, tá? No risco de quedas que esse idoso tenha, tá certo? E daí, além, né, da questão dos ossos mais frágeis, nós observamos nas pessoas, né, nos idosos com osteoporose, a corcunda de Dolvager, tá? Que é realmente aquela corcunda, né, que nós já falamos aí, como alterações, tá? É devido ao quê? Aos discos intercostais que perdem o seu líquido, tá? Que fica entre os discos intercostais e fazem com que haja um achatamento e a corcunda, tá? Essa corcunda, ela é bem visível nos idosos que apresentam osteoporose, certo? Não são todos os idosos que vão apresentar essa corcunda, que vão apresentar, né, essa cifose aí. Nos pacientes, nos idosos com osteoporose, essa corcunda, ela é visível, tá? Muitas vezes ela é até usada como clínica mesmo. Então, né, como processo fisiológico, né, nós já falamos, mas que ocorre especificamente na osteoporose, né, perda óssea após os 35 anos. Essa perda óssea, ela é causada pela diminuição dos osteoblastos, tá? Alguns cientistas afirmam que a osteoporose ocorre em consequência da diminuição da atividade dos osteoblastos e osteoclastos, tá? Então, veja, nós vimos, né, que a osteoporose, ela é caracterizada por ossos enfraquecidos, ossos frágeis, tá? O que vem a deixar esses ossos frágeis? A diminuição da absorção óssea, a diminuição do tecido ósseo, tá? Quem produz esse tecido ósseo? Os osteoblastos, tá? Então, vocês vejam que é uma sequência. Se eu tenho a diminuição dos osteoblastos, eu tenho a diminuição da massa óssea. Tenho a diminuição da absorção. Tenho ossos frágeis, tenho osteoporose. Certo? Diminuição da calcitonina, que é o hormônio produzido pela tireoide, e aumento do hormônio da paratireoide. Vamos entender aí. A calcitonina, ela ajuda na absorção óssea. Então, a calcitonina, ela vai ajudar os osteoblastos a produzirem cálcio, a produzirem a matriz óssea, tá? Com a idade, a tireoide ela tende a diminuir a produção de calcitonina, tá? Consequentemente, a absorção óssea também vai ser diminuída devido à diminuição da calcitonina, tá? Já a paratireoide, ela vai aumentar,
A paratireoide, ela ajuda na reabsorção óssea, ou seja, ela só vai ser ativada no caso de fraturas, tá? Onde ela vai ajudar nessa reabsorção óssea, ok? Nas mulheres, no período da menopausa, né, como nós já falamos, ocorre a diminuição do estrogênio, tá? O que faz com que ocorra, né, ossos mais frágeis, diminua a absorção óssea, tá? E os idosos absorvem menos cálcio do que os jovens, resultando da necessidade de cálcio alimentar, tá? Então, veja que é aquilo que nós falamos, né? A absorção do cálcio pelos idosos, ela é menor, ela é mais lenta, certo? Por isso que se deve começar esse complemento cálcio, né? A ingestão de cálcio já no processo, né? Quando jovem, certo? Por quê? Porque o nosso organismo ele já vai começar a absorver, né? Através do medicamento, certo? E vai fortalecendo o osso para que quando chegue na idade, né, de idoso, né, essa reabsorção ela vai acontecer, só que de forma mais lenta, mas que o osso já está, né, bem calcificado, ok? Então, um cuidado que nós devemos ter aí, né, com relação ao uso antes da idade, né, antes de sermos idosos. O diagnóstico da osteoporose, né, nós temos aí a densitometria óssea, que detecta a massa óssea baixa, tá? Confirma com essa massa óssea baixa o diagnóstico da osteoporose, tá? E com a absorção do cálcio, ele vai monitorando o tratamento, tá? Por isso que se recomenda fazer aí a densitometria, né? Quando se começa a fazer o tratamento, tá certo? Os outros diagnósticos, pessoal, eles também podem ser clínicos, tá? Além da densitometria óssea, né, que confirma aí a questão da osteoporose, nós temos também a sintomatologia. A sintomatologia, ela também vai nos dar o diagnóstico de osteoporose, tá? A questão dos vários graus de dor. Quanto mais frágeis os ossos, mais dor esse idoso vai sentir, tá? Então, existem regiões que eles vão apresentar mais dores do que outras, tá? Devido a justamente essa questão, né, dos ossos estarem mais frágeis. Dor e desconforto na parte inferior das costas, né? Isso aí é causado pelos discos intercostais que ficam achatados. Pode ser assintomático e a pessoa só descobrir quando a fratura ocorre, tá? Então, geralmente, né, isso é bem no início da osteoporose, certo? Onde o idoso, né, a pessoa ela ainda não sente tantas dores, tá? E daí ela vem a sofrer uma fratura e daí faz-se uma densitometria óssea e observa que a massa óssea ela está bem diminuída, tá? O que vai ser descoberto aí o diagnóstico da osteoporose. E outra coisa, né, que é sinal que está aí na sintomatologia é a corcunda de Dovage, né, que afeta aí a coluna. E que, como eu falei para vocês, é também um dos diagnósticos, né, um sintoma, aliás, um sinal que diagnostica a osteoporose, certo? Então, todos os idosos que apresentam, né, que têm o diagnóstico aí de osteoporose, eles irão apresentar a corcunda de Dovage, certo?
que é devido à diminuição desse líquido entre os intercostais, o que vem a achatar aí os discos intercostais. Ok? E daí, pessoal, nós temos o tratamento, tá? O tratamento da osteoporose não é certo, por isso a questão de se estar fazendo a densitometria óssea para que se tenha um controle com relação a esse tratamento, né? Para conferir se está realmente produzindo massa óssea suficiente para deixar o osso um pouco menos frágil, tá? O tratamento visa retardar o ritmo de reabsorção óssea, tá? É fazer com que o cálcio que está no osso seja absorvido aí com menos intensidade, seja perdido, né, a absorção óssea dentro do osso mais lentamente, tá? Analgésicos aliviam a dor, suplementos de cálcio e reposição do estrogênio, tá? Eles vão ajudar aí no tratamento da osteoporose. Tranquilo até aí, meus amores? E daí, nós vamos entrar nas artrites, tá? Artrite é o que, pessoal? Inflamação, né? Então, artrite vem de articulação. Então, é uma inflamação na articulação, tá? Essa inflamação na articulação, ela vai trazer o quê? Dor na articulação, rigidez muscular e inchaço nas articulações que duram mais de 2 semanas. Então, veja, essas artrites, tá? A maioria delas vai causar deformidade nas articulações. Tá? Então, essas articulações irão apresentar deformações ósseas, tá? Que são visíveis e que, em alguns tipos de artrite, essa deformidade já dá o diagnóstico da artrite, certo? Como nós vamos ver na osteoartrite, como nós vamos ver na artrite reumatoide, tá? Então, em todas as artrites, nós vamos ter esses sintomas: dor na articulação, rigidez na articulação, inchaço nessas articulações, tá? Nós temos mais de 100 tipos de artrite. A literatura, né, Roache, ele fala que existe mais de 100 tipos de artrite. Nós vamos trabalhar as mais comuns, tá? Que é a osteoartrite, que é a artrite reumatoide, a fibromialgia e a gota, tá? Nós vamos ver hoje osteoartrite e próxima quarta a gente vai ver os demais, tá bom? Então vamos lá para a osteoartrite. É a forma mais comum de artrite. A incidência aumenta com a idade. Antes dos 45 anos, afeta mais os homens, mas após 55 anos, ocorre com mais frequência nas mulheres. Tá? Isso por quê, pessoal? Após os 55 anos, ocorrendo mais nas mulheres, devido à questão da diminuição dos estrógenos, tá? Devido à diminuição do estrogênio, no período aí da menopausa. Então, por isso que nessa idade aí, as mulheres, elas tendem a apresentar osteoartrite com mais frequência do que os homens. Atingem com mais frequências as articulações grandes que sustentam peso, como quadris e os joelhos, né? Quando a gente falou das alterações articulares, que a gente viu, né, as articulações do pulso, do quadril, do joelho, do ombro,
As que vêm mais sofrer realmente são as do joelho, tá? Porque elas tendem, né, à questão do peso, né, da sobrecarga, tá? Na osteoartrite, os quadris, eles também, né, sofrem essas alterações. Ocorre uma degeneração gradual da cartilagem articular. A cartilagem cobre as extremidades dos ossos, permitindo um movimento suave sobre a articulação. Nós vimos que nas articulações nós temos os líquidos sinoviais. Com a diminuição desses líquidos sinoviais, essas articulações elas vão apresentar o quê? Dor e rigidez, tá? Então, o que é que acontece? A cartilagem ela vai muitas vezes causar atrito, tá? Então, devido à diminuição desse líquido sinovial, um osso ele começa a apresentar atrito com o outro osso, certo? O que vai dificultar o quê? O movimento dessa articulação, ok? E também vai causar o quê? A rigidez. Por quê? Porque eles não têm mais como se movimentarem, tá certo? E daí, pessoal, nós temos os sintomas, tá? Os sintomas da osteoartrite, que são dores articulares, dor nas articulações afetadas, que piora no final do dia. Por que piora no final do dia? Devido ao peso, tá? A carga que essas articulações elas tendem a sofrer. Okay? Então, por isso que pessoas que estão com peso, né, a mais, com sobrepeso, nós orientamos a questão da diminuição desse peso para que ele não sofra ainda mais com essas dores, tá? Porque essas dores, elas tendem a aumentar a intensidade devido ao peso, ok? E também que elas não passem o dia todo se movimentando, né, em pé, andando, tá? Que elas diminuam, né, esse andar, que elas passem um tempo sentadas, né, com as pernas elevadas para melhorar para minimizar essa dor, ok? Calor, inchaço, rigidez e crepitação. Essa crepitação, pessoal, é aquele atrito que eu falei para vocês, tá? Então, aqui nós temos dois ossos, certo? Entre o osso, nós temos o quê? O líquido sinovial. Quando esse líquido sinovial ele vai diminuindo, então os ossos eles tendem a se encostar, tá? A partir do momento que o idoso ele perde todo o líquido daquela articulação, então vai causar o quê? Um atrito, que é o que se chama de crepitação, tá? Então, muitas vezes o idoso ele vai sentir, tá? Quando ele tenta movimentar, ele vai sentir o roçar desses ossos e vai sentir a dor, ok? E devido à dor, tá? Ele vai não querer movimentar, essa articulação ela vai ficar rígida pelo não movimento, tá? E caso o idoso ele não inicie logo o tratamento, né, a questão da reabsorção óssea, a questão do tratamento para os líquidos, para uma maior produção aí dos líquidos sinoviais, ele vai perder esse movimento, ok? Além a falta desse líquido sinovial, né, fazer com que com os ligamentos eles fiquem o quê? Mais curtos, tá? E nós temos também como sintoma da osteoartrite as nodulações de Eberdan, o Eberden, e as nodulações de Bouchard, tá? Que aí, pessoal, eu vou mostrar aqui a gravura para vocês, para que fique melhor para vocês entenderem, certo? Aqui nós temos a presença de nódulos de Eberdan, tá? O Eberden, que são o quê?
Ó, estão vendo aqui as pontas dos dedos? Estão tortos, tá? Esses são os nódulos de Eberdan, tá? Que ele causa deformidade nas extremidades dos dedos, tá? E nós temos as nodulações de Bouchard, que elas causam deformidade na parte mediana, tá? Exatamente, Análise. Certo? Então, vocês observam que há uma deformidade aqui nessa parte mediana dos dedos, que é um alargamento ósseo, tá? Então, voltando aqui para o slide anterior, tá? Nós vemos que as nodulações de Eberdan, eles são aumentos ósseos da pequena articulação na extremidade dos dedos. E as nodulações de Bouchard são alargamentos ósseos da articulação média do dedo. Então, todos os idosos que apresentam osteoartrite, além deles apresentarem dor, rigidez, inchaço, tá? E a crepitação, eles irão apresentar essas duas nodulações, as nodulações de Eberdan e as nodulações de Bouchard, ok? Que elas também vão servir para diagnóstico, tá? A partir do momento, né, que o médico ele observa a presença dessas nodulações de Eberdan e de Bouchard, ele já vai dar o diagnóstico aí da osteoartrite, né? Logicamente, junto com a história clínica, onde esse idoso ele vai relatar dor, ele vai relatar inchaço, ele vai relatar rigidez, tá? Ele vai relatar que essa dor, ela fica mais, ela piora no final da tarde, ok? Além também da radiografia, tá? Que vai mostrar aí, né, essa deformidade. Então, veja, como eu falei para vocês, alguns tipos de artrite, elas irão causar deformidade óssea no idoso, tá? Dentre as artrites que causam deformidade, né, no idoso, nós temos aí a osteoartrite, que essas deformidades são causadas por essas duas nodulações, de Eberdan e de Bouchard, tá? A de Eberdan nas pontas dos dedos, né, onde eles ficam tortuosos, e de Bouchard um alargamento, né, nesses ossos medianos, tá? O que vai em ambos dificultar a movimentação, ok? E para nós encerrarmos por hoje aí, nós temos o tratamento, tá? O tratamento visa diminuir a dor e manter a mobilidade da articulação, tá? Então, a gente orienta a questão do repouso, como nós já falamos, como a osteoartrite, ela vai atingir ossos, né, que realmente carregam o peso do nosso corpo, né, como do quadril e principalmente dos joelhos, tá? Exercícios regulares, esses exercícios eles vão ajudar no fortalecimento ósseo, okay? E também irão ajudar na questão de diminuir o peso, tá? Veja que esses exercícios regulares, eles precisam ser supervisionados, não é o idoso fazer qualquer tipo de atividade, tá? Ele tem que fazer atividades mais leves, não pode ser atividades com muito esforço, porque a articulação ela já está comprometida, tá? Redução de peso, né, para que os joelhos e os quadris eles tenham menos peso, né, para carregar. A questão da fisioterapia, para manter o movimento dessas articulações, e a terapia ocupacional, né, que entra aí na em nível terciário, né, onde o idoso ele vai ter que realmente se adaptar a essa nova realidade, né, de não poder mais fazer determinados movimentos, devido às consequências da osteoartrite, certo? Então, pessoal, esse idoso, ele vai ter, né, que se conscientizar,
que essas dores, né, fazem parte da osteoartrite, fazem parte da patologia, certo? Que eles vão estar sempre sentindo essas dores, só que eles têm que fazer esse tratamento para que essas dores venham a ser mais leves, tá? Venham a diminuir a intensidade dessa dor, ok? E a questão também da fisioterapia para manter aí o funcionamento da articulação. Porque quanto menos o idoso movimenta essa articulação ela vai apresentar mais rígida, tá? Ela vai apresentar uma maior rigidez, ok? E que, como consequência, né, ele vai perder todo o movimento dessa articulação, ok? Tranquilos, meus amores, até aí, a osteoartrite?